Vem comigo, torcida vascaína. Tá no ar aí o Gigante da Virada, meu nome é Renan Bidu. Vem aí o giro de notícias do Gigante da Virada. Galera, desde já aí eu peço que deixe seu like, se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Dê força no nosso canal aí, né? E vamos aí repercutir um pouco ainda do jogo aí do Vasco e Defensa e Justiça da Argentina, né? Vamos falar aí da rodada, né, do brasileiro, que aconteceu, o que favoreceu o Vasco. Vamos falar aí de entrosamento, vamos falar da dificuldade aí que o Vasco está passando, né, com esse time, né, de falta de entrosamento. E vamos falar aí também sobre Fernando Miguel, sobre Lucão, vamos falar sobre a permanência aí de Martim Benítez, né? Desde já eu peço que acompanhe o vídeo por inteiro aí e assista todo o vídeo para saber das novidades e o que o Vasco espera aí para esse jogo de amanhã aí contra o Ceará, o que esperamos deste jogo, mas tudo depende da organização do time e que o Vasco vai propor de jogo. Então, galera, vamos aí, né? Tem muitas críticas aí desse jogo aí, o Vasco e Defensa e Justiça. Muitos criticaram o Vasco empatou, saiu na frente lá, como no jogo contra o São Paulo, o Vasco saiu na frente, depois cedeu o empate. E esse jogo contra a Defesa e Justiça, muitas críticas. Eu vi muitos colegas aí de youtubers aí, canais falando, criticando, todos criticaram o Vasco nesse jogo de quinta-feira. Mas o jogo teve, na minha opinião, modesta opinião, o jogo teve uma coisa boa pro Vasco. O Vasco conseguiu um empate lá fora. Deixou para decidir em sua casa. Aí muitos falaram, porque o Vasco, se não é o VAR, ia tomar uma goleada. Mas o VAR tá lá para isso. O VAR tá lá para isso. Graças a Deus, graças a nossa torcida, o Bandeirinha lá teve competência, anulou 3 gols do Defensa e Justiça. Mas 3 gols irregulares. 3 gols irregulares. Se o atacante da defesa fosse mais inteligente, Rios, aí tudo bem. A jogada poderia ser válida, ser validada e o Vasco ter pelo menos sofrido ali 2 gols no primeiro tempo. Mas o jogo foi um jogo jogado, foi um jogo bem disputado. A gente se lamenta, nos lamentamos pelo empate, mas o que se lamentou lá o Defensa e Justiça? Que eles poderiam ter feito o resultado na casa deles. Mas o Vasco fez o papel dele. O time compacto, entrou ali a base do Vasco, que é o 3 zagueiros, né? Tem ali os 2 volantes de marcação ali e Léo Gil para sair para o jogo ali. O Ricardo Pinto não foi à beira do campo, mas ali o Alexandre Gracelli foi com a base que ele montou durante a semana. Os 3 zagueiros, foi com o Léo Matos, retornou na lateral, para mim tá jogando bem. O Neto Borges ainda não tá jogando muito bem na lateral esquerda, tá aparecendo algumas falhas. A gente reclamava muito de Henrique, mas a gente já vê uma diferença. Quando o cara tá no banco, a gente pede para entrar, mas quando entra não é aquela expectativa que a gente tem, que estava antes de entrar, não é em campo. Neto Borges ainda tomando as bolas nas costas ali, mas o Vasco com aquela base, Léo Gil no meio, né? O André ainda não retornou, mas ele ali, acompanhado ali, o Carlinhos entrou no segundo tempo. E o Vasco, com a ausência de Benítez, e jogou ali Gustavo Torres e Cano. Cano, nosso artilheiro, só recebe uma bola. Se ele receber 5 bolas no jogo, o problema do Vasco é esse. Às vezes a torcida critica muito o Vasco, mas o Germancano, ele recebeu uma bola, ele mete no gol. Se ele receber 5 bolas lá, no mínimo 2 ele guarda. Então o Vasco está bem montado, está tomando poucos gols. O que está dificultando é que não está tendo ação na frente, não está tendo ação, aquela transição rápida. Que Ricardo Pinto precisa enxergar. O time está se defendendo bem, não está levando gols, leva 1 gol por partido quando leva. Então o Vasco precisa de uma transição rápida, os laterais rápidos
e uma transição ali no meio rápido para aquela bola chegar em Cano ou em Benítez ou em Gustavo Torres, quem que tiver lá na frente. Essa transição, às vezes o Vasco está sentindo muita falta de Benítez, que é essa transição rápida, que ele vem, busca a bola e já passa, já toca, já leva, já dribla um, dribla dois. Então falta organizar isso aí. Mas o resultado foi positivo. Eu acho que o resultado foi positivo contra o Defensa e Justiça. Fizemos um gol fora de casa, 0-0 aqui da Vasco, mas a gente não pode pensar no resultado. Vasco 1-0, 2-1 é Vasco, 3-2 é Vasco. Eu creio que o Vasco não toma 2 gols aqui daquele time, mas o Vasco tem que fazer gols, tem que procurar fazer gols para garantir a classificação. Então eu acho que foi muitas críticas exageradas, eu vi muitas críticas aí, e foi muito exagerada. Eu acho que o time se portou bem. Agora o problema do Vasco é que só faz um gol. O time tem para garantir. Contra o São Paulo foi a mesma coisa. Fez um gol. Se faz 2, ganhava o jogo tranquilo do São Paulo. O Vasco, se faz 2 gols do Defensa e Justiça, ganha o jogo tranquilo. O problema é que só está fazendo gol. Eu acho que o Ricardo Pinto conseguiu consertar ali o fundo, o meio, a marcação. Agora precisa o time avançar mais. Quando está vencendo, avançar mais para sufocar mais o adversário, para não sofrer tanto. Porque geralmente nas partidas os adversários têm um poder de 70% de posse de bola. E o Vasco 30, 29, 25. E o adversário sufoca muito o Vasco. Quando sufoca, e sufocando por esse tempo todo até o final do jogo, uma hora a zaga, o sistema defensivo vai desmontar, alguém vai falhar. Foi como o Jadson falhou no jogo contra o São Paulo, que deu aquele passo para o Luciano, e nesse jogo do Defensa e Justiça foi o Miranda que tentou se antecipar ali, dar o bote, tomou a bola, o cara passou e o outro fez o gol. Então não tem sistema defensivo que aguente se não tiver, o time não sair do fundo, o time não marcar em cima, o time não botar pressão no adversário lá no sistema defensivo do adversário. Não tem sistema defensivo perfeito que aguente isso. Esse sufoco o jogo todo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais paciência, a torcida do Vasco ter mais paciência, mais compreensão, né? Porque o time, gente, sofreu muitas mudanças. Se esse Vasco, esse Vasco de Ramon que iniciou, que deixou a gente muito entusiasmado, o torcedor vascaíno, se esse Vasco de Ramon, a gente estava em último colocado. Porque o time era frouxo no meio, o time muito aberto no meio. Quando no início do campeonato a gente pegou todo mundo começando o campeonato, fazendo o time, se montando, o Vasco ganhou 3, 4, 5 partidas e chegou lá em cima, a gente achou até que o Vasco ia ser campeão. Lógico, e com moderações, né? Com ponderações. Mas se é o Vasco de Ramon, hoje o Vasco está em último colocado. Então a gente tem que ter paciência, que tem uma palavra no futebol, de time que se faz no decorrer da competição, que o Vasco é um time que foi montado, remontado no decorrer da competição, do Campeonato Brasileiro, das competições Sul-Americana, Copa do Brasil. Tem uma palavra no futebol, que eu não sei, que pouca gente conhece, chamada entrosamento. Se o time não é compactado, se o time não tem entrosamento, se o time não faz uma boa leitura dos companheiros em campo, o time perde muito. É o que o Vasco está sofrendo. Falta de entrosamento. Quantas pessoas novas chegaram? Quantos jogadores novos chegaram no Vasco? Chegou Léo Mato, chegou Neto Borges, chegou Benítez já mais lá no início, Cano, chegou aí Léo Gil, né? Gustavo Torres. Quantos jogadores novos chegaram para o Vasco? Me fala aí, essa base de Ramon aí. Quantos jogadores tem dos times, dos caras que começaram com o Ramon? Quase ninguém tá no campo aí. Só Ricardo Graça, Castan, Benítez e Cano. Mas você vê tudo gente nova. A maioria é gente nova. Então você tem que ter paciência. Esse time tá desentrosado. Tá indo ali na base da vontade, na base do esquema tático do técnico, no 4-3-4. Naquele esquema tático ali, fechar o meio campo, aquela linha de 4, fechando ali o meio campo, para não tomar gol. Primeiro você não toma, para depois você construir. Então é esse pensamento que está jogando o Ricardo Pinto, que ele está tentando fazer um time melhor e agora falta ele mudar essa parte da frente. Então, entrosamento. E com esses reforços novos, você tem de ter outra postura de jogo, você tem que começar a desenhar o time, começar a ver esses jogadores que chegaram, que substituíram aqueles que a gente criticava, Pikachu, Henrique, Thales está sendo substituído aí, aqueles jogadores que chegaram da liga,
da liga e dar entrosamento para o time procurar a ter outro rumo, ter trilhar outras direções, né? É o que a gente tem que ter paciência. E outra coisa que eu vou entrar aí no mérito, né? A torcida já estão pedindo Fernando Miguel, fora Fernando Miguel do time. Lucão foi bem nos 2 jogos, o Vasco tomou um gol em cada jogo, São Paulo e Defensa e Justiça. Mas tem muita calma nessa hora, muita calma, porque eu acho assim que Fernando Miguel é um goleiro pegador de pênalti, é um goleiro que sai mal ali da área, no cruzamento, no escanteio sai mal, mas na hora do vamos ver, na hora de defender um pênalti, às vezes na hora de chegar ali cara a cara com um atacante, ele defende muitas bolas. E nós estamos chegando, torcedor vascaíno, nós estamos chegando ali numa reta final de competição que é a Sul-Americana. Vamos pegar times nojentos, vamos pegar, tem o River Plate, tem o Independente, que é um time copeiro. Vamos pegar, tem muitos times argentinos ainda na competição, ainda tem 4 ou 5 times de Argentina na competição. Então o Vasco vai precisar muito de goleiro, pegador de pênalti, o Vasco vai precisar muito, tem muita calma. Lucão é um garoto, eu acho promissor, um jogador promissor, que vai chegar e vai ser um grande jogador, um grande goleiro do Vasco. Pelas habilidades dele, que eu venho acompanhando nos jogos que ele fez, alguns lances de treinamento, alguma coisa, percebo que vai ser um grande jogador, mas Lucão é uma cereja do bolo. Lucão é um jogador para estrear em um time grande, como o futuro presidente aí está dizendo, vai fazer um grande time, é aí que é a hora de ele estrear, em um time grande, para ele não sofrer tanto. Então porque eu creio assim, botando ele agora, como a torcida já está aí xingando o Thales, chamando de morto, de não sei o que, dando 1001 adjetivos a Thales. A torcida já está aí xingando, não quer nem ver a cara mais de Vinícius, que eu acho ainda um bom garoto, que dá para recuperar o futebol dele. Thales ainda dá para recuperar o futebol. Então não faça com o Lucão o que vocês estão fazendo com Thales e com Vinícius. Eu acho que tudo tem de seu lugar, tem de ter sua paciência, a hora certa de a gente receber esses garotos da base e lançar e fazer ele jogar. Com muita calma. Fernando Miguel, eu acho ainda que é o titular da posição, que tem de retornar, e Lucão tem de entrar na hora certa. Tem de entrar com um time bom. O jogador de base cresce com um time bom. Vocês veem aí o exemplo de Felipe, nosso maestro, Pedrinho, né? Juninho Pernambucano. Eles cresceram na hora certa. Eles, quando eles entraram no time do Vasco, Lopes tinha uma base. Lopes tinha um time montado. Eles cresceram na hora certa. E aí ele cresceu no time campeão. Os caras deram certo porque entraram no time campeão. Se Pedrinho ou Felipe entram num time desse aí, que a gente está sofrendo há não sei quantos anos, sem ter título nacional, sem ter Copa do Brasil, sem ter brasileiro, sem ter um título sul-americano, os caras estavam sofrendo até hoje aí. Os caras estão sofrendo. Pedrinho ou Felipe ia resolver o problema? Não ia. Que jogador bom, de base bom, entrando em time ruim, não vai resolver nada, meus amigos. Então, muita calma nessa hora, muita paciência. É isso que eu queria falar sobre em relação a isso, a Fernando Miguel e a Lucão. A gente tem muita paciência. E outra, galera, falando aí de outro tema, é a rodada do Brasileiro, né? O Vasco joga amanhã com o Ceará, às 18 horas. O Vasco teve essa rodada, ajudou muito ao Vasco. O Sport perdeu, né? Atlético Paranaense está ali mais acima, perdeu. O Vasco aí ganhando esse jogo pode ganhar 3 posições e chegar até 14º no campeonato. 15º, 14º ali. Então o Vasco, uma rodada muito boa para o Vasco. Os times não avançaram, muitos times ali de baixo não avançaram. Permaneceram onde estava, perderam os jogos. Então o Vasco tem tudo amanhã para ganhar do Ceará de meio a 0, 1 a 0, que seja 2 a 0, 2 a 1, 3 a 2. Mas o Vasco precisa ganhar amanhã. Ricardo Pinto, com sua comissão, tem de botar um time amanhã que vença, que imponha. O Vasco precisa ser em São Januário, impor seu futebol. Mesmo com o time limitado, precisa impor seu futebol. O Vasco precisa ganhar esse jogo de amanhã. Então, uma rodada foi muito favorável ao Vasco e o Vasco precisa vencer esse jogo de amanhã, que eu acho que o Vasco aí, vencendo, já dá um alento. Aí vai jogar no próximo domingo com o Grêmio às 16 horas. Mas primeiro jogo com o Ceará.
Aí vai ter o segundo jogo com o Defensa e Justiça aqui em São Januário, no meio de semana, e a gente vê o que acontece, que o Vasco precisa vencer essa competição também, passar nessa competição, que o Vasco vai entrar grana, vai entrar em benefícios pro Vasco e seguir nas competições. Então, galera, e outro tema aí que tá deixando apreensiva nós torcedores vascaínos, né? Benítez, a negociação aí de Benítez tá aí parada há um mês, né? Primeiro o Campelo foi lá, foi na época da eleição, disse lá que estava se resolvendo, que o Benítez deu as garantias de compra, que o Vasco está emprestado até 31 de dezembro, mas o Vasco tem um poder de compra desse jogador. Um jogador muito bem, que chegou ali no Vasco, que encaixou no Vasco, armando o time do Vasco ali, e caiu na graça da torcida, e também é um bom jogador. Eu creio aí que Cano e Benítez não pode sair do Vasco. O Vasco tem de comprar esses caras e permanecer para um 2021, 2022. A gente está com esses caras, que esses caras jogam demais, jogam muita bola, são raçudos. Então, falando de Benítez, ele teve, o Campelo prometeu na época de eleição, né? Prometeu que estava tudo garantido e tal. Mas quando ele viu que estava perdendo a eleição, que ia tomar ferro de leve esse ano, tomou e perdeu, né? Ele recuou, já voltou atrás dizendo que não vai garantir compra de Benítez, porque o pagamento já vai passar para outra diretoria, que o outro tem que estar em comum acordo com o presidente novo que vai entrar, mas só que ele não quer deixar o Leviciano entrar para fazer a transição, para fazer o processo, para dar continuidade no Vasco. O Vasco não parar, o Vasco parou. O Vasco, no dia 7 de novembro, o Vasco parou. O Vasco não vai contratar mais, não vai poder contratar, não vai fazer mais nada. O Vasco está parado. Tá aí só o futebol, porque cumprindo a tabela, cumprindo o cronograma da televisão, que já se recebeu dinheiro por isso. Mas o Vasco está parado. O Vasco parou. Na mão de Campelo parou, e ele não deixa o presidente eleito seguir, né? Tá na justiça, estão aí criando um problema na justiça. Então, a finalização da compra de Benítez ainda não está concretizada. Dia 31 de dezembro ele não vai. E não vai esperar nem chegar lá para ele parar de jogar. Porque o jogador chega no final de contrato, eles não vão ficar em campo até o último dia de contrato. Porque com receio de contusão, ter uma contusão séria, ficar 6 meses, um ano parado. Então, eles chegar lá, já vão inventar aí, lá pro dia 20 de dezembro, vão inventar alguma coisa para Benítez entrar mais em campo. E o jogador é assim. Então ele tem aí mais ou menos aí umas 6 partidas para jogar no Vasco ainda, pelo Brasileiro. Ele pode retornar nesse jogo contra o Ceará, ele pode ir para o banco, no mínimo ali ir para o banco. Já está recuperado da Covid-19. E se o Vasco se classificar no Sul-Americana e à frente, avançar, ele ainda pode jogar mais de 6 partidas. Mas ainda não está definido a permanência de Martim Benítez no Vasco. Então, galera, esperamos que nessa semana que vai entrar, no decorrer do início desse mês de dezembro, que as coisas se acalmem. Eu acho, na minha parte, na minha concepção, que o senhor Campelo, Alexandre Campelo, hoje atual presidente do Vasco, tem a umbridade, a decência de ligar para Leviciano e sentar para conversar. Eu acho que as coisas são feitas com união. A gente tem de se unir, nos abraçar se juntar por uma causa. A gente brigar por uma causa. Qual é a causa? É a permanência do Vasco na Série A. É o ressurgimento, é o time voltar a crescer, o time voltar a ser gigante, a brilhar, a ganhar título. É isso que a nossa torcida precisa. A torcida vascaína está apreensiva em relação a isso. Então é um momento de união, é um momento de paz, é um momento de a gente acabar com essa coisa de política, essa coisa horrível dessa política do Vasco que acaba com o clube. É ele ter a umbridade, Alexandre Campelo, e ligar para Leviciano e procurar fazer as pazes, contribuir de alguma forma, ajudar de alguma forma, aceitar a derrota. Seu Jorge Salgado, esqueça o Vasco, seu Jorge Salgado. Esqueça que o senhor só faz prejudicar. O senhor, tantos anos, mais de 100 anos, 50 anos lá dentro do Vasco, você não contribuiu com nada com o Vasco. Só sugando, só tirando, só fazendo um joguinho político, emprestando um dinheirinho, centavos, besteira pro Vasco e com juros. Então eu acho que vocês têm que parar de atrapalhar o Vasco. É jogar
sair fora e dar chance para o outro que foi eleito, que tem ideias novas, projetos novos para poder implementar. Nós temos que acreditar nele. Ele foi eleito, ele promete. A gente tem que acreditar. Se ele não cumprir, a gente vai tirar ele de lá. A torcida tira ele de lá. O estatuto, os torcedores, sócios que votam no Vasco, vamos tirar ele de lá. Então tem que dar chance a ele a mostrar o que ele prometeu, o trabalho dele. É o que vocês não estão fazendo. Então esse é o apelo aí. Mas vamos que vamos. Amanhã tem jogo, Vasco e Ceará. E voltaremos com outro vídeo amanhã no pré-jogo Vasco e Ceará em São Januário às 18 horas no Premier amanhã, galera. Quem tem o Premier aí, assistiu Vasco e Ceará. Galera, ficou por aqui. Desde já, peço que deixe seu like aí. É muito importante se inscrever no canal. Peço aí que dê essa força, gente. E se inscreva no canal que não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Porque aqui é Vasco. Enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!